Para fazer os testes de hipóteses para y contínuo e x discreto, você pode usar o t-student ou o ANOVA. O t-student e o ANOVA, você vai verificar se as médias são iguais ou diferentes. O t-student ele é usado para você avaliar duas categorias e o ANOVA para você avaliar 3 ou mais categorias. Para fazer esse teste, nós vamos utilizar o Minitab. Lembrando que, se o p-valor for maior ou igual a 0,05, nós vamos aceitar a hipótese inicial, ou seja, as médias são iguais. Então, o valor categórico que a gente vai avaliar, ele não influencia na nossa variável resposta y. Se o p-valor for menor do que 0,05, a gente vai recusar a hipótese inicial e nós vamos aceitar a hipótese alternativa, ou seja, as médias são diferentes. Se as médias são diferentes, então essa variável impacta significativamente na sua variável resposta. Então, primeiramente, nós vamos fazer o teste de t-student aqui no Minitab. Nós vamos usar o Minitab porque ele é o software estatístico mais usado para qualidade. Novamente, vou tirar o navegador. Então, para fazer o teste de t-student, nós vamos avaliar se o lead time no turno 2 e no turno 3 é diferente. Para fazer esse teste, nós vamos usar o assistente. Para esse teste de y contínuo e x discreto, tanto o t-student quanto a ANOVA, nós vamos usar o assistente, porque pelo assistente nós não precisamos nos preocupar com a normalidade dos dados e se a variância dos dados ela é igual, desde que você tenha mais de 20 dados. Isso é um recurso do Minitab, do assistente do Minitab. Então, para fazer o teste estatístico t-student, nós vamos vir aqui em assistente, teste de hipótese, nós vamos clicar aqui, ó, teste T para duas amostras. Então, a gente verifica se cada amostra está em a sua respectiva coluna ou as duas amostras estão em uma coluna e as identificações em outra. No meu caso, no meu exemplo, cada amostra está numa respectiva coluna. Então, nós vamos avaliar se o T2 é diferente do T3. Então, eu quero saber aqui se T2 é diferente de T3. O nível de significância, eu vou usar o 0,5. Nós podemos usar o 0,1 para, se a gente quiser ser mais conservador, ou se a gente quiser ser mais liberal, podemos usar o 0,1. 0,01 para mais conservador, 0,1 para mais liberal. Geralmente, o que é usado é 0,05. Provavelmente, se a sua empresa trabalha com esses métodos estatísticos, ela tem esse padrão do nível de significância. Clicamos em OK e o teste ele vai nos mostrar p-valor. O p-valor aqui, ele vai verificar que, como o nosso p-valor aqui para esse teste é maior do que 0,05, nós podemos dizer que não há diferença estatística entre as médias. Então, usando esse teste, ele vai te dar várias informações, mas o que vale aqui para a gente é saber qual é o p-valor desse teste. Mas se a gente quiser avaliar mais de 3 amostras, nós vamos usar aqui o ANOVA. Então, eu vou avaliar se há diferença estatística entre o turno 1, 2 ou 3. Para fazer, eu também vou usar o assistente. Vou vir aqui em teste de hipóteses, comparar mais de duas hipóteses, e nós vamos usar o ANOVA como fator. Para esse caso, nós vamos verificar aqui os dados de y para cada valor de x estão em colunas separadas, é o nosso caso. Mas você também poderia ter todos os dados de uma coluna e você teria os valores de x em outra. Esse, no nosso caso, é o primeiro. Aqui também o nosso nível de significância é 0,05 e vamos dar um OK. Nesse caso, o nosso p-valor deu 0,013, o que é menor do que 0,05. Isso significa que pelo menos uma das médias estudadas é significativamente diferente das outras médias. Como a gente está usando o assistente, ele vai nos dar todos os comentários que a gente precisa, mas aqui principalmente o que se difere entre si. E aqui ele verificou que a amostra 1, que é o turno 1, e a amostra 3, que é o turno 2, elas são estatisticamente diferentes, elas têm a média significativamente diferentes. Então, aqui ele pode mostrar que o turno 1 e o turno 2 têm médias diferentes. Então, essas são algumas dos métodos estatísticos que você pode usar para avaliar, para fazer um teste de hipótese, quando você tem um y contínuo e um x discreto.